muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na telinha da SIC TV. Começando o nosso Viver Bem, sempre falando de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. A cada fim de semana, a cada sábado, a gente traz um novo tema, então, com a ajuda dos nossos especialistas, para levar informação a você que fielmente nos acompanha na telinha da SIC, tá bom? E olha, a síndrome dos ovários policísticos é um distúrbio hormonal muito comum, caracterizado pela presença de cistos, pequenas bolsas que contêm material líquido ou semissólido que podem causar problemas simples como irregularidade menstrual e acne, até outros mais graves, outros incômodos mais graves como a obesidade e a infertilidade. Então, para a gente entender um pouquinho sobre este tema, estamos recebendo aqui conosco o ginecologista Dr. Rodrigo Carrapeiro, que é muito bem-vindo aqui mais uma vez no nosso Viver Bem. Tudo bem, doutor? Pode chegar aqui com a gente? Tudo bem, bom dia. Como é que tá? Seja bem-vindo. Vamos sentar então para a gente entender? Vamos lá. Um pouquinho sobre a síndrome então dos ovários policísticos. O que é isso, doutor? Pois é, bom dia a todos, né? A síndrome dos ovários policísticos, ela é uma patologia endócrina, né, da mulher, principalmente da mulher em idade reprodutiva, né? Aquela mulher que está entrando na idade de engravidar. Então, a partir daí, dependendo, existem algumas causas genéticas também, mas a maior parte do problema, né, que desenvolve a síndrome, ela vem de uma coisa que nós chamamos de resistência à insulina. A insulina passa a não conseguir fazer a função dela, né? Então, que é do quê? De retirar o açúcar que está circulando no sangue da pessoa, e com isso ela mantém níveis altos de insulina, que a gente chama isso de resistência insulínica. Então essa resistência insulínica causa uma série de problemas, de alterações, né, nas características, inclusive características físicas da mulher, que a gente vai estar falando bastante sobre isso. Então é uma coisa que acomete aí mais ou menos a 10, 20%, imagina, cada 10 mulheres em idade reprodutiva, mais ou menos 4, 5 mulheres sofrem desse problema. Então é bastante coisa, então é uma coisa que a gente tem que estar... É muito mais comum do que a gente imagina. Muito mais comum e assim, é uma coisa que não se fala tanto, né? E merece bastante atenção. A gente precisa de falar bastante sobre esse assunto, até para alertar as mulheres qual é a forma que elas podem fazer para evitar esse problema, né? E como manejar o problema, que não é uma coisa assim que vai ter um tratamento que vai resolver 100%. Então, assim, é importante que as mulheres saibam disso, porque às vezes elas estão tomando uma medicação achando que aquela é a solução e a um princípio parece que está resolvendo. Então é um assunto que eu quero falar bastante aqui com vocês hoje, que é em relação aos anticoncepcionais, que a maioria acaba, né, como primeira escolha, tomando os anticoncepcionais para tentar resolver o problema. E tem toda uma lógica em tomar, só que na verdade não é o que vai estar de fato resolvendo. Quais são os sintomas mais comuns da síndrome do ovário policístico? Então, quando a mulher ela tem esse aumento da resistência à insulina, ela começa a ter a pele mais oleosa, né? Ela começa a ter acne, começa a ter mais pelos, começa a crescer pelos como se fossem homens, pelos nos braços, no queixo, né? Ela começa a ter uma dificuldade de perder peso, começa a, né, ficar mais inchada, ficar mais obesa, com muita dificuldade de perder peso. E ela começa a ter uma irregularidade menstrual também. A menstruação começa a vir a cada 2 meses, 3 meses, então não fica aquela coisa reguladinha a cada 28, 30 dias, como é na maioria das mulheres saudáveis. Então, para fixar aí, para que você de casa se identifique, olha só, então, listando aí os principais sintomas, como o doutor já disse, a gente tem a obesidade, tendência à obesidade, sendo que o ganho de peso piora a síndrome, tá? A acne, que é provocada pela maior produção de material oleoso pelas glândulas sebáceas, como o doutor já bem pontuou a questão da oleosidade da pele, infertilidade, queda de cabelo e depressão. Também temos alterações menstruais. Em geral, as menstruações são espaçadas. A mulher menstrua apenas poucas vezes por ano, mas também pode haver menstruação intensa ou ausência de menstruação. Hirsutismo, aumento dos pelos no rosto, seios e abdômen.
Então a gente percebe que muitos desses sintomas que vão mexer ali, principalmente com a autoestima da mulher, né? Com queda de cabelo, a questão da acne, as irregularidades menstruais, que nós sabemos o desconforto que é estar neste período, então também há ali uma grande oscilação. Seriam esses os principais sintomas ali que você acha que chama a atenção? Quando você comentou que são poucas menstruações ao longo do ano, é o que a gente chama, tem um termo técnico chamado de oligomenorreia, né? Então a mulher, ela menstrua poucas vezes no ano, não é que ela menstrua pouca quantidade. Então ela vai menstruar, em vez de ela menstruar 10, 12 vezes no ano, ela vai menstruar 4, 5, 6 vezes no ano no máximo. Mas há aquelas que também pode aumentar. Pode também aumentar. Mas assim, a principal característica é uma menstruação muito espaçada, muito longe uma da outra, tá? E quando tem essa resistência à insulina, a pessoa ela tem um hiperandrogenismo. O que quer dizer isso? Quer dizer que os hormônios androgênicos, principalmente testosterona, fica aumentado. E excesso de testosterona circulando, às vezes pode fazer a pessoa desenvolver acne, pode fazer a pessoa desenvolver essa pele oleosa, o qual você citou, pode fazer ela ter o cabelo mais oleoso, seborreico, que acaba incomodando. Então essa mulher jovem, ela começa a desenvolver um corpo que está um pouco fora dos padrões, e isso realmente pode mexer com a questão psicológica dela. Por isso, ela pode muitas das vezes entrar num estado de ansiedade e cursando com um quadro depressivo. Por quê? Porque ela está naquela idade que ela está entrando na adolescência, entrando naquela fase ali pré-faculdade, um momento que a mulher gosta de cuidar muito do corpo, quando pensa que não, ela está num padrão totalmente diferente. Então isso mexe muito com a cabeça das mulheres. E quais são as possíveis causas da síndrome? E o que acontece que leva algumas mulheres a desenvolvê-la? Então, isso é uma coisa que assim, tem muito a ver com o estilo de vida da mulher. Que isso também eu vou correlacionar isso com a forma de tratamento. Então, quando você, por exemplo, o sedentarismo, você não fazer atividade física, você está se ajudando, está se colocando na direção da síndrome de ovário policístico. Por quê? Porque sem a atividade física, você vai ter aumento de insulina. Porque toda vez que você come, você vai ter um pico de açúcar no seu corpo. Esse pico de açúcar, ele só vai ser resolvido, normalizado, quando o teu pâncreas ele libera a insulina, e a insulina vem e diminui o açúcar do seu sangue. Então, quando você não faz atividade física, esse mecanismo ele não é bem regulado. Então, a mulher acaba permanecendo por muito tempo com os níveis de insulina alto, né? Isso por falta da atividade física, e ela começa a desenvolver aos poucos essa resistência à insulina. E o que faz todo mundo, qualquer pessoa, a ter aumento do açúcar no sangue? A alimentação. Então, uma alimentação rica em açúcares, em carboidratos, em farináceos, em refinados, enfim. Essa alimentação é uma alimentação que toda vez que você se alimenta dessa forma, você vai ter picos de açúcar no seu corpo. Então, vai chegar uma hora que o seu estoque ali de insulina não será suficiente para diminuir esse açúcar. Então, você vai permanecer o tempo todo com a insulina alta. E aí você está se colocando dentro do problema. Muito bem. E como é feito o diagnóstico da SOF? Você vai entender depois do intervalo, que é bem breve. Então, não saia daí que a gente volta rapidinho. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre a síndrome do ovário policístico, tá? Conversando com o Dr. Rodrigo Carrapeiro, que é ginecologista, para a gente entender então um pouco sobre a síndrome, que é bastante comum entre as mulheres, mais comum do que a gente imagina e que afeta muito a qualidade de vida de todas elas. E nós conhecemos a Andréia, que tem a síndrome dos ovários policísticos, e ela nos contou um pouquinho da vida antes e depois do diagnóstico. Vamos ver? Quem me vê hoje, assim, saudável, alegre, disposta, nem imagina o que eu já passei por ter síndrome do ovário policístico. Andréia, hoje a gente está aqui ao ar livre, no espaço alternativo. Me diga uma coisa, a Andréia do passado, ela se permitia viver? Não, eu não me permitia nem viver.
porque por não saber sobre a síndrome do ovário policístico, eu acabei ficando obesa, tive depressão. Os primeiros sintomas começaram quando eu tinha entre 13 e 14 anos. Os primeiros sintomas foram os pelos faciais. Eu tinha bigode, sempre tive um pouquinho de barba. E depois, com o tempo, começou o escurecimento do pescoço, axila, virilha, que é causado pela resistência à insulina. A síndrome do ovário policístico é um distúrbio hormonal muito comum, caracterizado pela presença de cistos no ovário, que pode causar problemas simples como irregularidade menstrual e acne, até problemas mais graves como obesidade e infertilidade. Foram 14 anos convivendo com a SOP sem saber. Nesse período, alguns momentos marcaram a sua história, como, por exemplo, seu primeiro filho que nasceu prematuro pesando 1,7 kg. Já obesa, veio a trombose e também a segunda gestação, que acabou sendo ainda mais complicada. Se eu soubesse que eu tinha SOP, poderia ter sido diferente, sabe? São coisas assim que eu me cobro muito, mas também eu me cobro e às vezes eu fico chateada porque eu sempre tive plano de saúde. Então, pelas minhas características físicas, hoje eu entendo que um médico, ele poderia ter me avaliado, prestado atenção, sabe? Então, eu não tenho dúvida alguma que eu sofri negligência médica, que eles podiam ter visto o excesso de pelos que eu tinha, as manchas, o meu pelo subindo, a irregularidade menstrual. Eu sempre reclamei muito sobre cólicas e ninguém nunca ligou para isso, sabe? Eu descobri que eu tinha a SOP com 27 anos. Eu estava há 7 meses menstruando, estava obesa, tinha muita acne, muitos pelos. Eu dormia mais de 18 horas por dia. Eu sentia muito sono, um cansaço, muita dor muscular. O meu cabelo caiu absurdamente, eu tinha entradas aqui. E aí eu procurei ajuda médica. Um dos pilares do tratamento é o sono de qualidade e eu tento ter isso. Praticar exercício físico, né? E comer bem, é isso. Depois que a gente descobre e tenta tratar direitinho, tudo muda, vai melhorando. Atualmente, a Andréia acumula mais de 160 mil seguidores em suas redes sociais, na qual ela mostra sua rotina de tratamento, relatos de suas experiências de vida e com a SOP. Eu uso a internet como uma ferramenta para tratar isso. Como eu te falei, a questão do vídeo dos pelos, né? É como se fosse uma grande comunidade ali que me abraçasse. Toda vez que eu posto um vídeo, aparece uma mulher contando uma história, ou ela vem na minha DM, outra mulher e conta, eu tô passando por isso, eu me sinto assim, eu me identifiquei com o vídeo dos seus pelos e tal. Então, assim, é como se cada vez que eu falasse, testemunhasse o que eu passei e encontrasse outra mulher, é como se fosse curando um pouquinho, sabe? Porque eu não me sinto mais sozinha, como eu me sentia antes. Nem todos os dias são vitórias, mas todos os dias há motivos para não desistir de motivar tantas mulheres que passam pelo mesmo. Doutor, a Andréia, ela mencionou ali uma dificuldade de diagnóstico, né? Como se não houvesse um diagnóstico clínico também, diante das características. É difícil o diagnóstico da SOP? Então, Renata, não é que ele é difícil. O que acontece? Lá na adolescência, quando a mulher, quando ela inicia, ou até mesmo quando ela não inicia a vida sexual, geralmente os pais levam para fazer uma ultrassom ali, né? Uma ultrassom pélvica, ou se já tem vida sexual ativa, uma ultrassom transvaginal. Então, o que acontece? Esse aí é um dos primeiros pontos onde começa esse erro no diagnóstico, ou um diagnóstico inadequado, e aí começa toda essa novela sobre se é fácil, se não é fácil. Por quê? Porque o ultrassonografista ele vai olhar os ovários da mulher jovem e é um ovário cheio de cistinhos. Tá? Só que isso não quer dizer que ela tenha síndrome dos ovários policísticos. Síndrome é um conjunto de sinais
e sintomas, né? Então, o fato de eu estar vendo o ovário dela cheio de cistos, isso não confere a ela a doença, a síndrome, tá? Porque às vezes ela tá com a pele boa, ela tá com o corpo adequado, não tá com aquela pele oleosa, não tá cheia de acne, pelos, enfim, essas manchas escuras que ela mencionou, chama acantose, né? Então, algumas pessoas você vai ver que ela tem a axila bem escura, ela tem aquela curvinha aqui assim no pescoço bem escura. Isso é um sinal de que ela está tendo resistência à insulina. Então, é uma pessoa que já tem que estar de olho, já tem que estar sendo orientada a mudar o estilo de vida dela. E quando a gente fala em estilo de vida, é sono, em primeiro lugar, alimentação, atividade física e um controle do estresse, saber lidar com os inconvenientes, né, com os estresses da vida. Então, o que acontece? Quando essa moça ela vai fazer a ultrassom, é visto nos ovários dela vários cistinhos e ela já sai dali quase que condenada como síndrome de ovário policístico. Ela vai pegar essa ultrassom, ela vai chegar no médico dela e vai falar assim, olha, fiz uma ultrassom e está escrito lá, hipótese diagnóstica, ovário com aspecto micropolicístico. Assim, quem está ouvindo a gente, com certeza, assim, a maioria já teve uma ultrassom com escrito isso embaixo. Mas o fato de estar escrito isso não quer dizer que você tenha síndrome. Isso quer dizer que você tem um ovário com vários folículos, multifolicular, que seria o termo mais adequado, e um ovário multifolicular numa mulher sem outros sinais, isso quer dizer saúde. É coisa de mulher jovem, em idade reprodutiva, que tem capacidade de engravidar a qualquer momento. Então, toda mulher pode ter, em algum momento da vida, ter recebido um exame com a presença dos cistos ali, mas não significa que tenha toda mulher síndrome. tem isso. Toda mulher em idade reprodutiva é para, durante essa ultrassom, aparecer cistos no ovário, tá? Por exemplo, características de pele. Tem gente que tem pele seca, mista, e tem gente que tem pele oleosa, né? Então, se você vai lá e tem uma pele mais oleosa e aparece um ovário com aspecto multifolicular policístico, dependendo do médico que vai pegar o seu ultrassom, ele vai falar assim, pronto, você tem síndrome de ovário policístico. Daí o que acontece? Aí vem o maior dos problemas, na minha opinião. Aí vem a primeira linha de tratamento, que imediatamente, às vezes o dermatologista, às vezes o próprio ginecologista, às vezes o médico da família lá no posto de saúde, ele vai passar um anticoncepcional para vocês. Daí, qual que é o problema? O anticoncepcional, ele não trata, nunca foi, nunca será tratamento para síndrome de ovário policístico. Então, essa é uma conduta totalmente errada, uma conduta que não deve ser feita e dado sequência nela, porque é levantar o tapete e colocar a sujeira embaixo do tapete. A gente não está resolvendo, tá? A gente está fazendo o quê? A gente está mascarando os sintomas, porque o anticoncepcional, ele vai causar uma menopausa química na mulher, não importa a idade dela, se ela tem 16, 26 ou 36 anos. Então, quando ela começa a tomar o anticoncepcional oral, os ovários dela serão menopausados quimicamente. Então, na próxima ultrassom que ela fizer, aquele ovário cheio de cistinhos saudáveis, ele vai estar totalmente atrofiado, menor, pequenininho, sem nenhum cisto. Então, ela já sai dali com aquela sensação, meus ovários estão curados, estão sarados. Comecei a tomar o remédio, meus ovários melhorou a característica, já não tem mais os cistos. O médico acertou no meu tratamento. E como o ovário foi desligado, puxou os ovários da tomada, o que acontece? Ela vai parar de produzir alguns hormônios, por exemplo, o estrogênio, que é o principal hormônio da mulher, né? A testosterona dela cai muito, aumenta uma globulina chamada SHBG, que é para estar abaixo de 30, ela vai para 90, 100, 200, e isso mexe com toda a composição corporal da mulher. A mulher passa a ter dificuldades de ganhar musculatura, passa a ter facilidades de acumular água no corpo, a libido dela cai muito, passa a ter ressecamento vaginal, dor para ter relação, risco aumentado para trombose, para tromboembolismo, para derrame, enfim, ela está vivendo esse drama diariamente e não sabe, né? E como ela não produz esses hormônios androgênicos, o que acontece? A pele dela fica sequinha. Era uma pele oleosa, a pele fica seca. E acaba sendo um recurso de muitas meninas jovens usar o anticoncepcional para melhorar a característica da pele. Então, olha só, ela está terceirizando um problema que ela tem
para o anticoncepcional. Ela toma o anticoncepcional, a pele fica sequinha, só que ela está correndo todos esses riscos. Daí ela é uma mulher jovem, vaidosa, está atrás de ter uma boa composição corporal, começou a namorar, tem aquela vaidade que é natural da mulher jovem e daí ela não vê resultado. Né? Não ganha musculatura, né? Não perde peso e fica mais do mesmo ali, só que com a pele sequinha. É um ponto interessante, realmente muitas mulheres jovens, né, adolescentes, buscam justamente no anticoncepcional esse recurso para minimizar ali questões de pele, de autoestima, mas pode estar mascarando um problema. A gente vai falar um pouquinho mais sobre este assunto depois do intervalo, que é bem breve, então você de casa continue com a gente que a gente volta rapidinho. Muito bem, a gente está entendendo um pouquinho mais sobre o síndrome do ovário policístico. Hoje recebendo o Dr. Rodrigo Carrapeiro, que é ginecologista, está aqui com a gente para nos ajudar a entender um pouquinho da síndrome. No bloco anterior a gente conheceu o relato da Andréia, ela mostrou bem o quanto isso afetou a saúde dela, tanto física quanto psicológica, e o quanto mudou a partir do momento que ela teve de fato o diagnóstico e o tratamento recomendado. Doutor, então quais são as complicações associadas à síndrome do ovário policístico? Eu acho que a pior delas, o maior medo de uma mulher que passa, além dos fatores, né, de autoestima, psicológicos, é a infertilidade, que é um medo muito grande para essas mulheres, né? Exatamente. A gente fala muito em síndrome dos ovários policísticos, mas assim, no meio médico a gente chama a síndrome de ovário policístico de síndrome da anovulação crônica. O que isso quer dizer? Que a mulher não ovula cronicamente. Então vamos supor, ao longo de um ano ela vai ovular 2, 3, 5, 6 vezes e era para ela ovular todo mês. Então é uma anovulação crônica. Então se ela não ovula, ela não engravida, né? Então acaba virando realmente um drama. Só que assim, nós estamos lidando com a natureza. Em algum momento essa mulher pode engravidar. Então que é o que aconteceu com a pessoa que estava na entrevista. E o que acontece? A mulher, quando ela é engravida com síndrome do ovário policístico, com a síndrome da anovulação crônica, ela tem um risco aumentado de desenvolver diabetes na gravidez, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, parto prematuro, coincidência ou não, o bebê dela nasceu prematuro, os 2 bebês dela, ou seja, com risco de vida para ela, pro próprio bebê também. E o risco de vida dela é real, tanto é real que ela desenvolveu uma trombose. Então, e essa trombose às vezes pode ser porque ela andou tomando anticoncepcional em algum momento para tentar resolver a síndrome. E quem toma anticoncepcional aumenta o risco de trombose, aumenta muito. Só que o fato de você engravidar com a síndrome, independente se você toma ou não um anticoncepcional, você já está correndo esse risco na gravidez. Então é uma mulher que ela tem ali todos os requisitos ali para desenvolver uma diabetes, para desenvolver uma gravidez de alto risco. Então é uma pessoa que requer mais atenção, tem que estar em cima dela. Doutor, quem quiser saber mais sobre este assunto, como pode te encontrar? Você está nas redes sociais falando sobre isso? Tô sim, tô lá no Instagram, sou bem ativo lá, converso com todo mundo e tô sempre respondendo as caixinhas lá, falando com o pessoal no direct, então me procurar lá, Dr. Rodrigo Carrapeiro. Vou deixar aqui com vocês também o telefone do meu consultório, quem quiser fazer contato também via WhatsApp, mandar mensagem para a gente falar mais sobre esse assunto, estou sempre à disposição. Obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Agradecer também a Celibras, mais uma vez juntos conosco, nos ajudando a levar este tema a todos os públicos, praticando a inclusão. Obrigada mais uma vez. E obrigada também a você de casa que todo sábado está coladinho aqui na tela da SIC TV, viu? Sábado que vem nós estamos de volta. Se quiser compartilhar esse tema, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube, canal SIC TV. Tchau, gente. Aproveite bem o final de semana.